estudante! Continuando a semana de acolhimento do ciclo 2, quero lembrar que o PET 2 está disponível para download no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Quem está conosco é o professor de Ciências Vinícius Braz. E nessa aula nós vamos retomar os temas puberdade e sistema respiratório, que foram necessários para que os alunos pudessem resolver os exercícios do PET 1. Não é isso, professor? Sim, olá Bruna, olá estudante. Na nossa aula de hoje, na semana do acolhimento do ciclo 2, separei para vocês alguns temas e conceitos importantes para que você, aluno, consiga resolver as atividades do seu PET e que são conceitos importantes para o PET 2. Nós aprendemos, então, com a professora Leonora, nas outras aulas, sobre puberdade, sistema respiratório e sobre as doenças do sistema respiratório. Com isso, nós vamos fazer um jogo hoje, o Quiz de Ciências, onde nós vamos rever alguns conceitos e esses conceitos, eles vão estar associados com os temas das aulas do PET e conceitos importantes para que você consiga resolver as atividades. Nosso jogo, ele possui 7 regras. Nós temos 4 questões, onde cada questão possui 4 alternativas corretas. Onde cada questão possui 4 alternativas. Sendo que somente uma alternativa é correta. Não existe questão que tenha mais de uma alternativa correta. Você vai ter, inicialmente, 10 segundos para resolver essas questões. Depois, vamos conferi-las e ver quantas você acertou. Anote, então, as respostas no caderno, pegue um lápis ou caneta e papel. Anote as suas dúvidas, anote também as respostas, as perguntas e as respostas. E, no final, vamos tirar as suas dúvidas no Tira Dúvidas. Caso não seja possível, pergunte ao seu professor que ele irá auxiliá-lo. Tranquilo? Boa sorte, então. Vamos jogar. Primeiro nível, então, vai ser responsável pela semana 1 do seu PET, que vai estar nas páginas 27 a 29. São hormônios responsáveis pelas características secundárias masculinas e femininas, respectivamente. A. Progesterona e estrogênio. B. Testosterona e estrogênio. C. Progesterona e cortisol. D. LH e FSH. Qual deles, então, vão ser, respectivamente, masculino e feminino? Qual deles, Bruna? Letra B, testosterona e estrogênio. Será? Será na letra A, não? Progesterona também? Progesterona? Eu acho que é testosterona. Testosterona? Então, vamos ver? Alternativa B, testosterona e estrogênio. Bruna está prestando atenção nas aulas. A testosterona, sim, é o hormônio sexual masculino, responsável pelas características sexuais secundárias masculina, que no caso vai ser aparecimento, e pelo aparecimento e pela manutenção dessas características, que são crescimento da barba, distribuição de pelos no corpo, maior massa muscular e óssea, no agravamento da voz, dentre outras características. Junto com o FSH, a testosterona, ela vai estimular a produção de espermatozoides. Então, quando vocês forem ver, a gente for ver o sistema endócrino, a gente vai ver essa interação entre os hormônios. Nós sabemos que sim, a testosterona produz o espermatozoide, mas ela tem de ser estimulada, que no caso vai ser o FSH que faz isso. Tranquilo? E nós sabemos que a testosterona, ela vai ser produzida nos testículos. Tanto o homem quanto a mulher, ele possui 2 glândulas sexuais. 2 testículos, no caso dos homens, e 2 ovários, no caso das mulheres. E o estrogênio, ele sim é o principal hormônio feminino responsável pelo aparecimento e manutenção das características sexuais secundárias, que são crescimento dos pelos pubianos, deposição de gordura nas regiões da coxa, quadril e
e nádegas, junto com outros hormônios, como é o caso da progesterona, do LH e do FSH, o estrogênio ele vai regular o ciclo menstrual. Então, nós aqui falamos de duas características assexuais secundárias, tanto masculina quanto femininas, que são típicas de cada sexo e que são reguladas por esses hormônios. Mas quando nós falamos em características sexuais primárias, nós estamos falando do quê? Dos órgãos sexuais, no caso do pênis e da vagina. Tranquilo? E o estrogênio, nós sabemos que ele é produzido pelos ovários, que são esses dois aqui, ó. Eu acho o útero tão bonitinho. Letra A, está errada. Progesterona e estrogênio, né? A progesterona, nós sabemos, ela é um hormônio feminino. Por mais que nós, homens, nós temos também produção de progesterona, mas em uma menor quantidade. Mas ela é um hormônio que vai ser responsável pela preparação do útero para uma possível gravidez. É a progesterona que vai preparar, então, esse útero para que ele receba, então, um feto. E nas glândulas mamárias, ele vai estimular o seu desenvolvimento, o crescimento das glândulas mamárias, junto, então, com o estrogênio. Letra C, progesterona e o cortisol. Nós já falamos da progesterona, por que que não é. E por que que o cortisol não é? Cortisol é um hormônio que vai ser comum para os dois sexos. Tanto nós, quanto homens, quanto mulheres, vão produzir o cortisol. E ele vai ser produzido por essa glândula aqui, ó, chama suprarrenal. Ela vai ficar acima dos rins, sob os rins mesmo. E ela é responsável em recrutar energia para o nosso corpo durante situações de estresse, onde ela vai quebrar, então, né, degradar a proteínas e converter elas em carboidratos. Nós temos, então, o LH e FSH. Já falei um pouquinho do FSH, mas tem também ele. O que são esses hormônios? O LH, hormônio luteinizante. Nos homens, ele vai estimular a secreção da testosterona. Então, a hipófise, que é o local onde o LH ele é produzido, ela vai possuir duas regiões, uma posterior e uma anterior. A região que é produzida, o LH, a gente chama de adenohipófise. E quando a hipófise libera LH na corrente sanguínea, esse LH, então, vai estimular a secreção de testosterona. E nas mulheres, vai estimular a ovulação, a formação do corpo lúteo e a secreção da progesterona. Reparem que estão todos interligados. E o FSH também, ele é produzido na mesma região onde o LH é produzido. E o FSH é o hormônio folículo estimulante. Nos homens, ele vai estimular a produção de espermatozoides, igual nós falamos, e nas mulheres vai estimular a maturação dos ovócitos, secreção de estrogênio e a ovulação. Repare então que esses três hormônios, FSH, LH e progesterona, vão atuar sempre em conjunto, no caso das mulheres, com o estrogênio, para que seja feito, então, regulando o ciclo menstrual. Questão número 2, segundo nível, relacionado, segunda semana do seu PET, páginas 30 a página 32. No nosso corpo, existem órgãos comuns a mais de um sistema. Isso é normal. Qual desses órgãos abaixo é exclusivo do sistema respiratório? Boca, faringe, traqueia ou esôfago? Qual, hein, Bruna? Qual que você acha? Eu vou deixar essa para os alunos que estão em casa com a gente responder. Vamos ver qual que é a resposta, Vamos ver qual que é a professor? resposta? Então, tem que ser exclusivo, só vai fazer parte do sistema respiratório. No caso, então, é a traqueia. Tá? Então, a traqueia, ela vai ser a continuação da laringe e possui o aspecto de um tubo formado por anéis de cartilagem e situa-se na porção superior do tórax, essa porção aqui.
bifurcando-se nos brônquios. O que é isso que eu falei? Olha lá. Então, vamos ver aqui no meu atrinhas de anatomia. Então, eu tenho aqui, ó, a laringe. Repare que a laringe é aqui, ó, a tireoide aqui, então. Isso daqui é a laringe. Esse tubo muscular, que então é a laringe, abaixo dele eu tenho a traqueia. A traqueia, igual eu falei, vai bifurcar em dois ramos. Onde que a gente fala? Brônquios e brônquios. Tranquilo? A boca não é um órgão exclusivo do sistema respiratório. Por mais que a gente respira pela boca, ela não vai ser nenhum órgão do sistema, né? Que vai ser, digamos, constituinte do sistema respiratório. Por mais que alguns autores, alguns pesquisadores ainda acreditam que, pelo fato de a gente conseguir respirar pela boca ou até mesmo expirar, a boca ela não é um órgão do sistema respiratório, ela é do sistema digestório e é responsável pela primeira etapa do processo de digestão, ó, mastigação. A faringe, ela vai ser um tubo muscular responsável, então, pela condução tanto do ar quanto do bolo alimentar. Então, ele vai ser comum ao sistema respiratório e sistema digestório. E ele vai se situar entre a cavidade nasal e a laringe. Até esse ponto, então, ele vai ser comum. Depois, a faringe vai originar o esôfago no sistema digestório e a laringe no sistema respiratório. Ele também vai comunicar com a tuba auditiva. Por isso que tem hora que quando a gente engasga, está comendo arroz lá, vai conversando, abafado, engasga, costuma sair um pouquinho de arroz pelo nariz, por conta dessa comunicação. Então, eu tenho aqui, olha, a nossa boca, cavidade nasal, tá vendo que aqui, ó, comunica. Ela vai comunicar. Esôfago. O esôfago, ele é um tubo muscular que tem aproximadamente 25 centímetros e ele é localizado após a faringe. Ele é responsável pela condução do bolo alimentar. Vocês vão ver isso em sistema digestório. Aqui, ó, boca, faringe, laringe, ó, esôfago, desculpa, que vai chegar, então, até chegar aqui no estômago. Questão 3, responsável pela terceira semana do seu PET, páginas 33 a 35. Em qual órgão do sistema respiratório ocorrem as trocas gasosas? Brônquios, bronquíolos, alvéolos pulmonares ou pulmões? E aí, qual órgão do sistema respiratório? O órgão é o pulmão. E a estrutura é os alvéolos. Muito bem, Bruna foi esperta nessa. Ou são os pulmões, o órgão é o pulmão, que é esse órgão esponjoso aqui. Nós temos dois. As trocas gasosas, então, elas vão ocorrer no interior dos nossos pulmões, onde nesse interior, após então os bronquíolos, nós vamos ter várias estruturas parecendo sacos, bolsinhas mesmo, que são os alvéolos pulmonares. Os alvéolos são o local onde ocorrem então essas trocas gasosas. Tranquilo? Os brônquios não vai ser, porque o brônquio ele vai ser responsável apenas pela condução do ar, que vai da traqueia até chegar pelo pulmão, onde cada brônquio vai se ramificar em várias ramificações que são os bronquíolos. Então, eu tenho aqui, ó, traqueia, brônquios, ó, os brônquios, são esses mais de grosso calibre, que vão se ramificar por dentro dos pulmões, formando os bronquíolos. Os bronquíolos, nós acabamos falando diretamente dele, que são ramificações dos brônquios, que possuem então a função de levar o ar até os alvéolos pulmonares. E os alvéolos? Eles são pequenas bolsas, né, que constituem então a menor unidade do sistema respiratório e ele vai ser responsável então em realizar essas trocas gasosas, que vai ser aqui, ó, onde eu tenho uma região altamente vascularizada, onde vai acontecer essas trocas. Entra oxigênio e sai gás carbônico. Por isso, nós respiramos oxigênio
e expiramos gás carbônico, para que esse oxigênio ele vai o quê? Ser conduzido para o sangue e ser distribuído para o nosso corpo. Última pergunta, questão 4, relacionada à quarta semana do seu PET, que está nas páginas 36 a 38. Em relação à forma de transmissão da Covid-19, em qual das alternativas não contraímos a doença? Então, nós temos aqui 4 situações, onde uma delas eu não vou contrair o coronavírus. Vamos lá, letra A. Compartilhamento de objetos como celular, óculos e etc. B. Não higienizar as embalagens de mercadorias que você mesmo comprou no supermercado. Essas duas já estão eliminadas, né, professor? Mas essa daqui eu posso ir no supermercado, Bruna. Eu mesmo fui lá na E se prateleira, outra pessoa peguei e tocou, coloquei. É complicado. C. Ao tossir, eu devo então colocar a mão na frente da boca, de modo a evitar a contaminação de outras pessoas, né? Eu estou super preocupado, vou tossir, colocar a mão na boca, não vai voar nada. E D, brincar com meu gato, pois ele não transmite o novo coronavírus. Saiu uma reportagem falando sobre o risco dos coronavírus em animais domésticos. E aí, qual das 4? Ao tossir, colocando a mão na frente, você pode contaminar outras pessoas tocando. E tocando em objetos. Então, acredito que ela também está errada. Acho que o gato que não transmite o corona. Então, vamos ver? Vamos lá. Brincar com meu gato, ou com meu cachorro, ou com meu animal de estimação. Né? Conforme, então, foram realizados alguns estudos na China, onde foram analisados vários gatos domésticos, e eles chegaram à conclusão de que os gatos não podem transmitir o novo coronavírus. E por mais que eles estejam infectados, a carga viral que esse gato vai ter era tão baixa que ele não conseguia nem ter a doença, nem manifestar os sintomas, quanto mais transmitir, né, para outras pessoas. Então, pode sim brincar com seu animal, com seu gato, com seu cachorro, com seu pet. Só tomar cuidado, obviamente, né, de uma pessoa contaminada ou algo, tossir, brincar e espalhar no pelo do cachorro. Aí tem que tomar o cuidado, mas brincar com o gato, se tiver com você, sem perigos. A. Compartilhamento de objetos como celular, óculos e etc. A gente sabe, objetos pessoais. O novo coronavírus, ele sobrevive por vários períodos diferentes, em várias superfícies diferentes. Igual, aço inoxidável, ele pode sobreviver até 72 horas, pensa. Plástico, 72 horas também. Papelão, 24 horas. Cobre, 4 horas. Então, olha a diversidade de períodos aqui. Então, se você for no supermercado, olha cá o papelão, o aço e o plástico. 72 horas, 24 no papelão. E B, não higienizar as embalagens de mercadorias que você mesmo comprou no mercado. Mesmo que foi você que foi lá, pegou, tudo. Qual a certeza que você tem que ele foi esterilizado ou se uma outra pessoa não tocou nela antes? Então, nós temos sim que esterilizar todos os objetos que entram dentro de casa, como forma, então, de evitar a disseminação e propagação do novo coronavírus, que nós sabemos que os casos só estão aumentando. Por isso, essa medida, todo cuidado é necessário. E C, ao tossir, devo colocar a mão na frente, de modo a evitar a contaminação de outras pessoas. Não a mão, mas sim o antebraço ou o cotovelo. Porque a mão, querendo ou não, a gente coloca, tosse, beleza. Mas eu pego aqui, sem querer eu toco em você, é involuntário até mesmo com a gente, autocontaminação e por aí vai. Então, não, a maneira certa da gente tossir é assim. Bom, quantas questões você acertou? 1, 2, 3 ou 4? Mande para cá, mande sua dúvida, que a gente responde no chat, no ao vivo. Se não, pergunte ao seu professor. Até a próxima!